Seguro viagem, muitas dúvidas com relação ao seguro viagem. Acho que a gente nunca precisou tanto nessa época de pandemia e eu fiquei muito surpreso como muitos de vocês não adquiriam porque achavam que seguro viagem era uma coisa que só era para o exterior por ser exigido, mas é que facilita muito. Eu acho que a gente tem que adquirir aquela cultura de seguro viagem. É igualzinho quando você compra seguro de carro, só tira o carro da concessionária quando compra o seguro, não é? Então, você só pode pensar em viajar também com seguro viagem. Eu vou te explicar o que cobre, o que não cobre e várias outras coisas no pequeno estudo que eu fiz aqui. Não sou expert, mas eu acho que vai esclarecer bastante. Roda a vinheta! Salve marujos, aqui é o Bernardo, fui tripulante de diversas companhias de cruzeiro, naveguei por todos os 7 mares. Sou autor do Guia de Cruzeiros e Portos do Brasil, publicado pela Folha de São Paulo, e agora estou com a agência de viagens especializada em cruzeiros marítimos. Zarpou! Salve marujos, tudo bem? Bernardo da bpcruzeiros.com, onde você compra seu cruzeiro e você ganha um pacote premium de orientações e suporte de WhatsApp para você jamais ficar na mão, tirar todas as suas dúvidas, entender a conjuntura do estilo de viagem de cruzeiro e você ter sempre no seu WhatsApp qualquer dúvida. Bernardo, Val, Camila, a gente vai estar sempre te orientando, você nunca vai embarcar com alguma coisa te incomodando ou até mesmo durante o seu cruzeiro a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Viajar tranquilo, maroto. E isso tudo sem nenhum custo adicional, porque quem me paga é a companhia de cruzeiro. O preço que você vê no site da companhia de cruzeiro é o mesmo preço da bpcruzeiros.com. Então, Marujo, falando hoje com relação a seguro viagem, eu fiz algumas anotações, estudei bastante durante essa semana, tivemos a visita do pessoal da Vitalcard, então certas coisas eu vou comparar com relação a seguro de cartão de crédito, seguro da companhia de cruzeiro e também o seguro que você compra à parte. Então, separei por partes. Uma coisa muito importante que eu percebi do seguro viagem é o seguinte, muda muito o que acontece antes da viagem, pode acontecer com você antes da viagem ou com o prestador de serviço que é a companhia de cruzeiro ou coisas que podem acontecer durante a viagem. Isso aí é uma linha que muda muito o que o seguro cobre e não cobre antes ou durante a viagem. Então vou falar sobre isso também. A outra coisa também com relação à responsabilidade que muda muito. O que é de responsabilidade da operadora, né, do prestador de serviço que é a companhia de cruzeiro ou companhia aérea. E a outra parte é do viajante, é de vocês não estarem impossibilitados de viajar ou decidir cancelar a viagem por algum motivo. O que o seguro cobre em relação a isso? A outra coisa é com relação a uma decisão de um órgão público ou do governo de onde você, isso acontecendo antes da viagem, de onde você vai viajar. Como é que é isso aí? E a outra questão também é o plano de saúde, que muitas pessoas estavam confundindo e tem um pouco a ver, mas eu vou explicar isso daqui a pouco. Outra questão também é as diferenças, o que é o seguro viagem de cartão de crédito e o seguro viagem que você compra à parte. Como é que é a linha de raciocínio deles? Eu vou listar como é que funciona cartão de crédito. Inclusive, gente, eu não sou expert em seguro viagem, eu sou expert em cruzeiro, eu estou aqui trocando ideia em função de tudo que eu estudei. Então, se vocês passaram, vai ser excelente por questões que vocês passaram. Bernardo, eu passei por a situação e foi diferente do que você falou, certo? Vamos agregar, coloque aqui nos comentários e aí depois eu vou fazer um outro vídeo para agregar, para poder deixar mais redondinho e mais certeiro nas suas dúvidas e no que realmente o seguro viagem oferece. E outra coisa também que eu vou falar com relação ao que você tem que observar aqui, que cobre, que não cobre, relação ao período de viagem, malas extraviadas, atrasos, com relação a terceiros, se a sua mãe adoecer e você ter que cuidar dela, se o seguro cobre ou não, coisas que você tem que olhar com detalhe, tá certo? Por exemplo, às vezes você vai ter que desistir da sua viagem de última hora, durante a viagem ou antes, como que age, como é que
que é a conjuntura da coisa. E também porque, às vezes, eu fiz o seguro do meu carro, por exemplo, eu queria ver, que agora que eu estou estudando viagem, aí tem o seguro eu tenho seguro do carro, plano de saúde, o seguro da casa, o seguro da bpcruzeiros.com, certo? De responsabilidade civil, e também o seguro viagem quando eu viajo. Isso é muito barato, porque te tira de custos assim exorbitantes. É igualzinho, sabe quando você bate carro? Quando você quebra o farol do carro, o farol do carro hoje em dia é uma coisa assim, custa mais de R$3.000 um farol, né? Inclusive tem até a parte seguro da cláusula que separa o farol do carro, da lataria, do vidro do carro. Aí tem a questão da colisão com o terceiro, sabe? Então é a mesma coisa com relação a seguro viagem, e eu vou tentar colocar aqui da maneira mais transparente possível. Vamos lá. Primeiramente, uma coisa que eu não tinha falado antes é com relação a doenças pré-existentes. Por exemplo, se você é uma pessoa que toma remédio por pressão alta, então é um tratamento que você está fazendo antes da viagem acontecer, e é uma coisa que você faz antes de contratar o seguro viagem também. Aí vamos supor que você toma o seu remédio de pressão alta e aí você precisou de um atendimento. O atendimento, ele vai cobrir o atendimento que você precisa. Vamos supor que você infartou lá em Nova York, o seguro vai cobrir o atendimento médico, é claro. Só não cobre o seu remédio de tratamento, entendeu? Porque é de sua responsabilidade você ter aquele remédio ali com você durante a viagem. Agora, vamos falar com relação à parte de responsabilidade, ou seja, de cancelamento da viagem. Cancelamento da viagem por parte do viajante. Então tem coisas que impossibilitam a gente viajar, né? Se você, por questões de saúde sua ou questão de saúde de terceiros, de parentesco de primeiro grau, tem que ver se o seguro cobre isso. Você às vezes tem que comparecer a uma audiência, né? Questões judiciais também cobre isso. E tem alguns seguros, alguns poucos, que cobre com relação a se você ficar desempregado, não ter como pagar a viagem. Então são detalhes que variam de seguradora para seguradora. Por exemplo, se você está impossibilitado de viajar, aí a seguradora, você vai ter que cancelar sua viagem. A seguradora, e você vai ter com certeza uma multa pelo cancelamento da viagem. Aí você vai acionar o seguro, e o seguro tem até o valor, dependendo do valor da cobertura que você comprou, ela te dá um valor que vai ter um limite X, e esse valor é para servir de subsídio, de ajuda de custo pelo valor da multa do cancelamento da viagem, entendeu? Agora, é claro que tem muitas companhias de seguro que não cobrem isso quando é decretado pandemia, endemia, epidemia, que é a questão mundial, regional e municipal, ou seja, local. Agora, cancelamento da parte da prestadora de serviço, no caso aqui, companhia de cruzeiro. Se ela decidir cancelar o cruzeiro, aí ela vai ter que emitir uma carta de crédito, ou oferecer remarcação gratuita do cruzeiro, e também porque ela vai ser respaldada pelo seguro dela. Também, lembra que a MSC até mesmo falou, os custos que você teve já com relação, porque se ela cancelou o cruzeiro, de repente você está atrelado a voo, atrelado a hotel, etc., e deslocamento, se for o caso, tudo é antes da viagem. Aí, claro, né? Aí ela também vai arcar com esse custo, porque até mesmo foi o que foi emitido pelo documento da MSC, que analisa cada caso, porque foi uma responsabilidade da companhia de cruzeiro, ela que não está podendo prestar o serviço. Agora, no caso de cancelamento da parte de um órgão público, questões de algum governo local, etc., ou federal, que impossibilita a prestação do serviço, aí a maioria das companhias de seguro, das seguradoras, não cobrem, e também não é culpa da companhia, no caso aqui, da companhia de cruzeiro. Então, por exemplo, teve cruzeiros que foram cancelados no Réveillon, principalmente, em função da pandemia. Aí quem foi que impossibilitou o cruzeiro? Foi o governo, mas a companhia de cruzeiro, para não ficar ruim na história, porque ela zela pelo cliente. Então, muitas vezes a gente faz várias reclamações, mas peraí, vamos pensar. Qual é a conjuntura dessa situação que eu estou inserido? Porque a companhia de cruzeiro, quando ela cancelou, ela teve que cancelar o cruzeiro em função e fazer a paralisação em função da
de um decreto, de uma lei, seja qual coisa da parte do governo, ela é respaldada pelo seguro dela e ela também tem que zelar pelos seus clientes, porque se ela tomar alguma atitude que não é favorável aos clientes, ela morre na praia. Então a MSC, assim como a Costa também, elas falaram, não, vocês estão nesse cruzeiro que foi interrompido, né? Aquele cruzeiro que estava acontecendo e foi interrompido, aí a gente vai te dar uma carta de crédito. Ela, inclusive, até mesmo disse com relação à possibilidade de reembolso, coisa que até mesmo o Procon disse que nem precisava dar reembolso. Certo? Mas partiu da companhia de cruzeiro. A MSC deu crédito a bordo, eu acho que a Costa não deu crédito a bordo. Então depende muito da companhia de cruzeiro, tá? Agora, antes da viagem, você chega lá e está impossibilitado de viajar. Aí, como é que funciona a coisa? Como eu falei anteriormente, a companhia de seguro vai te ajudar nos custos do cancelamento da viagem. Agora, com relação a seus custos de saúde, de médico, etc., aí é com seu plano de saúde, certo? Agora, com relação a se o cruzeiro for cancelado pela companhia de cruzeiro, aí você teve deslocamento, a companhia de cruzeiro que tem que zelar com isso. Casos de pandemia, endemia e epidemia, aí o seguro viagem também não cobre, porque vai também cair sob responsabilidade do seu plano de saúde, e é um decreto da nível de governo, entendeu? Foi aquela questão que eu falei anteriormente. Durante a viagem, aí sim você está coberto com relação à saúde, porque você está no exterior. Aí, dependendo do plano, você tem que ver muito. Vou falar daqui a pouco os detalhes que você tem que observar para você ficar coberto com relação ao extravio de mala, atendimento médico e etc. no exterior, tá certo? Tem que ver exatamente os detalhes do que cobre, os valores, etc. E no exterior também cobre a pandemia, endemia e epidemia, porque aí não entra o seu plano de saúde, certo? Agora, o seu plano de saúde você tem que ver, por exemplo, o meu plano de saúde ele é mais aqui em Minas Gerais, porque tem diferença se cobre os atendimentos a bordo ou no porto, entendeu? Tem que ver qual seguro que você vai comprar, porque, por exemplo, eu comprei um seguro que se acontecesse, eu precisasse de atendimento médico em terra, em Salvador, ele cobriria. Agora, e a bordo também, mas são seguros diferentes, que o seguro da companhia de cruzeiro, ele cobre o que acontece dentro do navio. Agora, se você estiver, por exemplo, num porto lá na Argentina, Uruguai, que são muito comuns para a gente quando vem de cruzeiro, aí você vai precisar de atendimento médico em terra, ou se teve alguma fatalidade, que Deus queira que não, ou pegar um voo, etc., aí você tem que contratar um seguro à parte da companhia de cruzeiro para ele cobrir esses custos de hospital e atendimento médico em terra e também repatriação, né? O voo da Argentina de volta ao Brasil. Agora, se você voltar para o navio, aí não, aí é diferente. Aí dentro do navio cobre, porque você está com o seguro da companhia de cruzeiro. Então, durante a viagem, você está totalmente coberto. Claro, tem que olhar as cláusulas, o que cobre, valores, etc. Então, essa diferença de antes da viagem e durante a viagem. Antes da viagem é muito deixado para o plano de saúde. Vamos lá, seguro do cartão de crédito. Como é que funciona o seguro do cartão de crédito? Isso é muito interessante que tem cartões de crédito premium, black, etc., que aí varia da emissora do cartão de crédito, que aí tem umas que cobrem, outras não. Por exemplo, tem umas que não cobrem a parte marítima, então você tem que ver com relação a isso. E como é que eles funcionam? A companhia de cartão de crédito sempre funciona com relação a reembolso do valor que você paga, mas o lance é que você sempre tem que ligar para a companhia de cartão de crédito. É claro que é uma ligação sempre gratuita, mas é difícil ali ligar na hora e saber. E aí você tem que ter emitido o certificado de seguro viagem do cartão de crédito diretamente no site, e você tem que ter limite no seu cartão de crédito para você poder efetuar um pagamento lá fora, que geralmente isso funciona só na parte de reembolso, certo? Então, e você tem que ter limite, você tem que ter comprado a viagem com o cartão de crédito. Então, tem essas questões. Agora, o seguro que a gente vende, que é o Vital Card, você tem o que foi aprovado há mais ou menos uns 3, 4 anos, que é a telemedicina. E também assistência do seguro viagem, tudo pelo WhatsApp, que é mais fácil, né? É uma ferramenta que você conversa com um humano, não conversa com um robô, certo? E aí você já conversa e já
o médico mesmo já pode emitir um atestado ou uma receita para comprar um remédio. E tem perguntado, Bernardo, o seguro viagem tem que ser português, inglês, que língua que é? Então, no VitalCard, você emite o seu seguro viagem em qualquer idioma. Lógico, os principais, né? Não vai me falar um idioma aí que só fala num país, entendeu? Agora, o que vocês têm que observar quando contrata o seguro viagem? Claro, as cláusulas, contratos, mas sempre tenta observar o seguinte: você vai ter que fornecer o período da sua viagem, quando você tem que ser quando você sai de casa e quando você chega em casa, que ele cobre tudo ali, certo? Vê se vai cobrir a parte terrestre, se tiver marítimo envolvido, aéreo, transporte, etc, tá? O destino também, tenha certeza de falar os destinos que você vai viajar. As malas, veja o que vai cobrir com relação a extravio de mala. Lembra que eu coloquei nos stories, eu fiz um vídeo nos stories mostrando a minha mala? Aquilo lá não foi para mostrar a minha mala e falar, estou viajando, não. Eu até falei nos stories. É porque eu mostrando ali a mala nos stories, os stories está registrando que foi publicado naquele dia, você está criando um álibi, você mostra as condições da sua mala, entendeu? Porque é uma coisa documentada, certo? Inclusive, quando você extravia a mala, você tem que ter o BO, um monte de coisa. Quem ganha uma causa, gente, advogados aí que estão me assistindo, vão me endossar. Quem ganha uma causa é quem apresenta a maior quantidade de provas. Isso é batata. Ver a parte de cobertura de cada item, se o seu seguro cobre com relação a terceiros. Você vai viajar, sua mãe não vai viajar, mas aí ela fica doente, você tem que cuidar dela, né? Ver se o seu seguro cobre isso. E outra coisa também tem que ver, que pega muito, tipo, sua mãe tá doente, aí você tá no meio da viagem. Aí tem que fazer um deslocamento imediato, né? Que aí o seguro cobre o seu deslocamento e cobre a sua viagem também. Mas aí tem seguradora que fala assim, não, você pode ir, mas a sua esposa que está viajando com você e seus filhos, não. Então tem essa questão também, tem que ficar de olho, vendo as entrelinhas ali, o que eles querem dizer. Idade também é muito importante, quanto mais velho, mais caro é o seguro, é claro, tá? E com relação a atrasos. Tá? Tem atraso aéreo e marítimo, por exemplo, estudo de caso agora, que eu vou falar com vocês. Vocês vão fazer um cruzeiro chegando em Santos, o embarque em Santos, mas você está vindo de um aéreo lá do Acre, ou seja, lá de onde for. Aí o seu voo atrasa. E o cruzeiro zarpa e você fica na mão. Aí, quem é a responsabilidade? A responsabilidade é da companhia aérea. Mas mesmo assim, o seguro que você comprar com a gente, VitalCard, eles dão um subsídio de valores se você precisar de hospedagem ou com alimentação e etc. Agora, a companhia aérea que falhou, ela que teria que arcar com a despesa de voar você até o próximo porto que o seu cruzeiro for atracar, entendeu? Então, mesmo que a coisa vai fatiando em relação à responsabilidade da companhia aérea, companhia marítima, o que o governo fez para poder impossibilitar a viagem, da parte do viajante e o que é visto pelas seguradoras, o que impossibilita a viagem ou não. Sabe, se é antes ou depois da viagem, o que muda. Certo? O plano de saúde entra na jogada também. Então vocês têm que analisar tudo isso aí. Deu, Marujos? O vídeo ficou extenso, mas eu acho que são informações muito boas. Por favor, coloque seus comentários, situações que vocês já passaram, que vai agregar, que eu quero fazer um próximo vídeo para a gente deixar essa parte de seguro viagem bem redondinho e bem esclarecido para vocês e vocês verem que realmente é fundamental, independente se um país exige ou não o seguro viagem. Tá beleza, Marujos? Valeu! Até!